Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um limpador de vidros de um prédio, vivendo sua vida normalmente, mas do nada você virasse a única esperança de vencer terroristas que tomaram o edifício, o que você faria? Começamos vendo uma garotinha chamada Joey, que tá pendurada na cozinha e no fundo escuta os pais chegando em casa e discutindo por causa do irmão, o Michael. Pra não ouvir a treta, ela escala os móveis, coloca o fone e abre a janela pra sentar e ver a paisagem. Agora, 20 anos se passam e a Joey, já adulta, tá dormindo e ignorando o alarme do seu celular. Só que ao se tocar que é CLT, a mulher rapidamente pega seu smartphone de volta, para descobrir que chamá-la de atrasada pode até ser um elogio. E às pressas a Joey se veste, faz seu café e nem se dá conta de que seu chefe, o Derek, tá chamando. E enquanto escova os dentes, a moça se lembra do seu pão, que obviamente queimou, e em seguida ela sai correndo, até lembrar que esqueceu seu celular. Aí a Joey recebe uma ligação de uma pessoa que quer vê-la, independentemente dela estar atrasada para o trabalho ou não. E um tempo depois, descobrimos que a casa que cuida do seu irmão, o Michael, chamou para anunciar a expulsão do rapaz, que já foi expulso de outras 8 casas a sua vida inteira. Acontece que ele é uma pessoa no espectro autista, e por ser ótimo com computadores, o Michael hackeou os dados da casa, e descobriu que os corruptos desviaram o dinheiro que ele recebia. E por mais que a Joey insista que não há provas contra ele, a mulher deixa claro que ela precisa tirá-lo dali o quanto antes. Nessa hora, a Joey começa a ir embora com o Michael, e no meio do caminho recebe uma ligação do seu chefe, avisando-a da sua demissão. E como a garota insiste por uma segunda chance, o Derek deixa claro que ela deve chegar lá até as 14 horas. Isso faz os dois saírem correndo dali, e a Joey explica ao seu irmão como o seu dia tem sido turbulento, e descobrimos que o Michael não gosta quando alguém fala palavrões. E como a moto do rapaz não funciona, os irmãos saem correndo para pegar um ônibus. Entrando nele, a Joey tá brava com tudo que rolou no asilo, e pergunta se o Michael hackeou mesmo o sistema de lá. Ele fala que fez justiça, que queria ser tipo o Piers Morgan, porque os caras estavam roubando ele. A Joey já tira sarro, porque pra quem não sabe, o Piers Morgan é um jornalista, apresentador e escritor britânico, que se tornou famoso como o editor do tabloide britânico News of the World e do Daily Mirror. E nesses e em outros programas, o cara sempre demonstra ser uma figura controversa com opiniões fortes. E para discordar da Joey, o Michael fala que o Piers Morgan nunca pegaria o ônibus errado. E mais esse vacilo faz com que os dois precisem sair correndo até outro ônibus. Enquanto o irmão reclama dela falar palavrão, ela ainda tem que lidar com o chefe enchendo o saco. Em seguida, o Michael acaba notando que não trouxe seu carregador. E mesmo que a Joey tente acalmá-lo, o cara acaba surtando por conta disso. E só para quando a sua irmã o abraça. Chegando na empresa, a garota deixa claro que o rapaz precisará esperá-la até as 18 horas. E depois de deixá-lo esperando, a moça apresenta o Ron ao Michael, um segurança que vai ajudá-lo e ficar de olho nele pela tarde. Mas o Michael ainda quer muito acompanhar a Joey, porque há muitas pessoas ali, e a mulher esclarece que haverá uma festa, e esse é o melhor lugar que o cara pode ficar. Daí, na hora em que seu irmão pergunta se os dois ficarão juntos, e pra decepção dele, a mulher diz que discutirão isso depois. Ao pegar o elevador, a Joey vê o Gerard e o Geoffrey entrando, e os dois são os donos da empresa. A princípio, fica claro que eles não são muito legais, principalmente o Gerard, que não para de falar besteira sobre o seu trabalho nem por um segundo. E um tempo após isso, uma mulher grávida entra no transporte, e depois de vê-la, o babaca deixa claro que a sua funcionária deveria estar em casa, e não arriscando dar à luz no meio da empresa. Acontece que a Joey não deixa barato ao falar que a sua colega poderia faltar se eles pagassem a licença maternidade decentemente, e é nítido que o Gerard sente essa patada. E depois de conversar com a moça, a jovem chega na sala do seu supervisor, o Derek. Ela felizmente chegou a tempo, só que o cara deixa claro que essa postura dela é péssima, e esse deve ser o motivo da menina ter sido expulsa do exército, sem contar que o sujeito ainda vai cobrar uma hora de trabalho a mais, e a Joey vai ter que começar com o cadáver de um pássaro em um dos vidros. Nisso a garota se prepara para o expediente, e descobrimos que seu trabalho é limpar todos os vidros da torre, e ao começar o serviço, a Joey logo é ajudada pelo Noah, que chega zoando sobre o seu atraso, e a mulher explica que foi obrigada a buscar o Michael depois da expulsão dele por ter hackeado o asilo. Por outro lado, vemos o Ron entregando um café ao irmão da Joey, que pergunta se o seu celular já carregou, só que o segurança o ignora ao ver uma van branca estacionada na porta da empresa. E na hora em que o sujeito vai lá fora falar com o motorista dela, o Michael acha uma brecha para fugir dali. E na volta, o Ron obviamente não encontra o cara. Já o Gerald é daqueles que gosta de falar e não de ouvir, tanto que tá se queixando da sua funcionária grávida e da Joey. E o cara logo se senta ao lado do Geoffrey para uma entrevista sobre o ramo da empresa deles, que é o mercado de energia. E enquanto o seu irmão fala bastante sobre os desafios dessa área, o idiota apenas concorda com tudo. Depois disso, vemos vários funcionários organizando a festa de gala que vai acontecer na empresa, e o Gerald se preocupa com o tanto que foi gasto produzindo tudo aquilo, enquanto seu irmão ensaia o discurso. E agora, a Joey e o Noah conversam sobre quem vai limpar o pássaro finalizado em um dos vidros. Mas antes de continuar, o colega dela olha para trás e sugere que ela também admire a vista, e como a vida humana é passageira. E o Noah questiona se a Joey já se perguntou como as coisas eram ali antes dos dois. No entanto, o papo é interrompido quando o Derek cobra a dupla, além de falar sobre a denúncia do Gerald, que basicamente tem o direito de ser um idiota por ser dono da empresa.
Daí, ao lembrá-los do pássaro novamente, o chefe chato para de falar, e o Noah aconselha a Joey a levar o Michael para um lugar legal depois do trabalho. Nessa hora, descobrimos que o Gerald gosta de um pó de pirilim-pim-pim, e o Geoffrey tá preocupado com o seu discurso sobre sustentabilidade, e conforme limpa os vidros, a menina observa uma família sendo feliz, até ser interrompida pelo Michael. Ao vê-lo ali, a Joey claramente fica brava, já que seu irmão não pode estar ali, afinal tá arriscando o emprego dela. E na hora que os dois brigam e o Michael some da vista dela, o rapaz desconta a sua raiva em uma garrafa. Na sequência, o Derek usa o rádio para pegá-la no pulo, porque o supervisor sabe que a sua funcionária não limpou o pássaro. Por conta disso, ele a impede de sair dali com o controle remoto da plataforma, e a obriga a limpar o presunto do animal espatifado. Em paralelo, a Erica conversa com o Geoffrey sobre a recepção do vídeo da empresa produzido por ela, e a esperta já cobra um bom cargo na empresa por conta disto. O CEO apenas a deixa falando sozinha. Em seguida, o Geoffrey vai falar com a Jennifer, que além de revelar que o Gerald já tá se esfregando com uma mulher na festa, também diz que a performance dos artistas de cerimônia deve atrasar um pouco. E nessa hora, a Joey termina o seu serviço na força do ódio, a ponto de derrubar a sua escova em um homem passando na rua. Logo depois, chega um carro preto com vários mascarados. Eles entram no prédio, vão direto pro salão de festas, já falando com o pessoal do bar. Aí, quando o CEO tá indo fazer seu discurso, um dos mascarados zoa com ele, impedindo-o de chegar ao palco. E após conseguir passar, o empresário começa a falar com a plateia, e ao ver seu irmão, o Gerald decide sair dali com a sua ficante. Por outro lado, o Derek finalmente começa a subir a Joey. O problema é que o imbecil faz questão de demorar só para torturá-la, tanto que a coitada acaba sendo obrigada a ver o Gerald saindo com a sua ficante. E no momento em que a moça cobra para ser mais rápido, os mascarados entram na sala dele já metendo uma bala na sua cabeça e na do seu assistente, o que faz o cadáver cair em cima do controle da plataforma, que para. Quando isso acontece, a Joey até se desculpa com o Derek, só que é tarde demais, porque a Zee e o seu parceiro estão no controle da sala, e nessa que o presunto do supervisor da limpadora é tirado do computador, a mão dele acaba mandando a plataforma para baixo. Dessa forma, a Zee consegue invadir os sistemas do prédio, e antes que o Geoffrey continue seu discurso, o Marcus interrompe, desmentindo seu discurso fajuto. E agora, a bartender arremessa uma garrafa ao mascarado, que depois a joga no chão. E no momento em que ela quebra e revela um cilindro brilhante por baixo do vidro, os mascarados e seus aliados usam um suporte de oxigênio, porque todas as outras garrafas começam a liberar um gás que apaga todos os convidados do evento. Pessoal, várias substâncias podem deixar pessoas inconscientes, então aqui eles podem ter usado monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás cloro, gás natural e por aí vai. O fato é que eles foram bem espertos em se infiltrarem no meio da produção da festa para sabotarem as garrafas. Continuando, os criminosos começam a colocar os suportes de oxigênio em alguns indivíduos específicos, e o Michael consegue fugir para dentro de um quarto e tampar as entradas dele para evitar o gás, e a Joey nota pela janela que as garrafas começam a soltar a substância, e a garota continua subindo no cabo da plataforma para arranjar uma forma de escapar. Em paralelo, um dos mascarados questiona o Geoffrey da localização do irmão dele, e na hora em que o CEO hesita em entregar seu parente, o criminoso o ameaça quebrar os dedos, o que o faz dar o número do apartamento do Gerald. E agora, a Joey observa que o babaca e a sua ficante estão apagados. Quando o mascarado entra no quarto para acordar o alvo, a Joey se esconde. O cara coloca o empresário na janela e ele acaba vendo a Joey, que só faz sinal para ele não dedurar. Aí o bandido tira a máscara revelando ser o Noah, ex-limpador de vidros, que já deixa claro que veio para tomar o prédio do Gerald. Nisso, o loiro tira seu ex-chefe dali, e a Joey grita por ajuda e ninguém na rua escuta. E em seguida, a coitada tenta reativar a plataforma, e agora a menina reflete que precisa ficar calma pelo seu irmão. E o Michael pensa a mesma coisa por ela, tanto que se pergunta como o Piers Morgan agiria nessa situação. Aí o Noah aparece com o corpo do Gerald, e na hora em que o Marcus manda seu capanga vesti-lo, é visível que o rapaz não gosta, mas depois de arrumá-lo, eles reúnem os principais alvos dele. E nessa hora, o Geoffrey sugere que os criminosos querem dinheiro. Desse jeito, a Joey assiste a resposta do Noah ao CEO, que é uma cabeçada, pois a causa deles não é por grana, e sim para salvar o mundo. E para desmentir essa baboseira da empresa produzir energia sustentável, a Zee transmite um vídeo que mostra os crimes ambientais deles. Sem contar que o Noah também fica sedento para dar um fim no Geoffrey, e antes de fazer isso, o Marcus o impede, e a cada segundo que passa, mais o vídeo mostra os empresários descartando resíduos e acabando com reservas naturais. Para piorar, os canalhas ainda mandaram finalizar ativistas que estavam empenhados em denunciar os seus crimes, e tudo isso para continuarem fortalecendo as ações da empresa. Ao ser chamado de covarde pelo Geoffrey, o Marcus retruca, porque seu grupo arrisca a vida em vários lugares para cumprir seus objetivos pro meio ambiente, e eles estão ali para acessar os dados dos empresários, para assim conseguir expor todos os podres e crimes deles pro público. E na hora em que o Geoffrey tenta negociar com os invasores, o Noah perde o controle e usa uma garrafa para sufocá-lo até finalizá-lo. Ao ver isso, o Marcus se irrita e discute com o seu capanga, afinal de contas o combinado deles era sem finalizações, e depois de ver isso, a Joey volta para a plataforma e usa uma pasta para desenhar SOS nas janelas, e usando um isqueiro, a garota coloca fogo na substância, e é claro que finalmente chama a atenção das pessoas na rua. Descobrindo isso, a Zee reporta
reporta a informação pro Marcus, que manda o Noah ir atrás de quem escreveu o SOS. E no momento em que ele é informado de que a polícia tá a caminho, o cara manda a sua capanga avisar as autoridades que possuem reféns ali. Agora, o Gerald consegue sair correndo, e ao voltar pro seu quarto e tentar usar o seu celular, o Marcus e uma outra subordinada o alcançam, e por mais que o empresário tente lutar, o homem facilmente o derruba. Já o Noah acha a Joey e pede pra Z subir a plataforma, e a hacker terrorista já fez mais pela limpadora de vidros do que o Derek durante toda a sua carreira, já que o imbecil tinha uma má vontade toda vez que era para subir a plataforma da coitada. Brincadeiras à parte, a limpadora quebra a correia do cabo, o que faz com que a plataforma pare de subir de um lado, o que faz ela ficar praticamente pendurada no meio do ar, e como a garota tá ferrada e sem escapatória, o Noah a deixa e vai até o quarto do Gerald. Na hora em que o Marcus avisa para não finalizar o canalha, o careca esclarece que ninguém tá obedecendo o líder, e ao ouvi-lo, o homem continua insistindo para que o Noah obedeça. O problema é que o rapaz tá crente de que os métodos dele estão errados e longe de mudarem o mundo. Nesse momento, o Marcus até tenta desarmá-lo, e antes disso acontecer, o careca mete uma bala no seu ex-chefe, que agora cai paralisado no chão. E aí, o Noah se aproxima dele e explica que agora vai assumir a direção da missão deles, e garante que o Gerald tem sorte por ainda ser necessário no plano deles. E uma outra aliada aparece, e no momento em que o maluco pergunta se ela tá do lado deles, a mulher se prepara para finalizá-lo, apenas para ser baleada pela outra moça. E o Noah diz ao Marcus que tá fazendo isso porque o antigo líder ainda acredita nas pessoas. Já o rapaz tá crente de que é muito tarde para uma revolução, então a única opção é um acerto de contas. Daí, ao garantir que a Z também vai seguir as suas ordens, o Noah faz uma transmissão explicando a todos que agora a missão tá sob nova direção e com novos objetivos. E nesse momento, seus outros capangas finalizam aqueles que concordavam com o Marcus. Aí depois de arremessar o presunto para a plataforma da Joey, o Noah mete uma bala na perna do Gerald. Agora, a Z questiona se o seu novo líder tem um plano, pois estão ficando sem tempo, e ele esclarece que o papel dela é continuar vasculhando informações que incriminam a empresa. Assim, eles não serão vistos só como psicopatas malucos. E enquanto a polícia chega, a Joey se aproxima lentamente do corpo do Marcus para a corda não arrebentar. Com isso, a moça evita que a plataforma tombe, e ao recuperar a arma do finalizado, a mulher se assusta ao ver o Michael, que antes de conversar com ela, é obrigado a se esconder ao ver o Noah chegando, e o canalha logo se ajoelha ao lado do corpo da funcionária grávida. Ao vê-lo, a Joey nota que seu ex-colega tá finalizando pessoas, e ele leva isso com a maior tranquilidade, tanto que admite que tá fazendo isso por um motivo, assim como todas as pessoas fariam. E ao perguntar qual seria o motivo da mulher, o Noah acaba comentando sobre o irmão dela. Na hora em que a Joey blefa dizendo que o Michael foi embora por não querer esperar, o Noah já percebe que o Michael ainda tá no prédio e manda os aliados procurarem ele. Pra piorar, o criminoso ainda joga na cara da ex-colega que ela sempre teve vergonha do irmão, sempre viu ele como peso, e agora acabou colocando o coitado nessa confusão toda. Enquanto ouve isso, o Michael fica visivelmente afetado, e ao ver que a polícia tá chegando, o Noah liga pras autoridades e denuncia a Joey por supostamente estar surtando e atirando de cima do prédio, e para fazê-la descarregar o pente, o criminoso ameaça a vida da mulher grávida. E na hora em que o Michael tenta pegá-lo, a Joey o impede com um gesto, assim a coitada descarrega o seu pente ao atirar no chão, mas ela mira em pontos específicos para não acertar inocentes. Aí a polícia chega e começa a observar a Joey, sem contar que um helicóptero começa a rondá-la. E nesta hora, vemos a Z compartilhando o relato da ministra de Energia dos Estados Unidos, que confessa ter sido subornada para obstruir investigações contra as empresas de energia. Ao ver isso, a Z se sente mais tranquila, já que agora a Joey vai ser o centro das atenções da polícia. E para piorar a situação dela, o Noah manda a hacker mandar 33 milhões de dólares da empresa de energia para a conta da limpadora de vidros. E agora, conhecemos a investigadora Hilme e o seu braço direito, o Khan. A dupla começa a discutir sobre o caso, como o número de reféns, convidados importantes, dispositivos de comunicação que estão ativados e por aí vai. E o cara fala sobre a Joey, que até então é a maior suspeita do caso. E descobrimos que no passado a limpadora de vidros se alistou na marinha. O problema é que foi expulsa depois de espancar uma colega. Após isso, a Joey se envolveu em muitos problemas com a lei, sem contar que ela vem de um lar disfuncional e cuida do irmão, o que é algo bem comum entre ex-militares instáveis. E ouvindo isso, a Hilme manda fazer um perfil ainda mais detalhado sobre a moça. Em seguida, conhecemos o Capitão Royce, que é um dos policiais da operação. E antes de tudo, a comandante quer fazer contato com a Joey, e por mais que o agente insista que eles tomem uma decisão, a mulher ainda quer averiguar melhor a limpadora de vidros, e o Khan logo nota a transferência de milhões para a conta dela. Por outro lado, a Joey pede para que o atirador do helicóptero não dispare, e ao ir até o corpo do Marcus, a garota consegue recuperar o celular dele, apenas para quase despencar por conta do peso feito na plataforma. E agora, a limpadora de vidros liga para a polícia e consegue fazer contato com a Hilme. Quando elas se falam, a Joey pede para não dispararem por não ser uma das terroristas, além de querer ajuda para tirar o Michael de dentro do prédio, e a comandante garante que não irá atacá-la. E aí, a Hilme nota que a garota falou sobre outras pessoas. Na sequência, a Joey consegue voltar para a plataforma, e no momento em que a comandante precisa desligar o celular, ela manda o Khan conseguir informações sobre o Noah, que possui uma ficha limpa e sem redes sociais. Só que
ao pesquisarem bem, descobrem que seu nome verdadeiro é Lucas, e ele é membro do Seventh Harvest, que é um grupo anti-humanista. E para quem não sabe, o anti-humanismo é uma corrente de pensamento que rejeita os princípios básicos do humanismo, porque enquanto essa filosofia tenta valorizar a dignidade e a capacidade de evolução humana através da ciência e da razão, o anti-humanismo aponta que essas premissas são erradas, já que considera essas ideias ingênuas e limitadas. Continuando com a história, o Khan mostra um vídeo do Noah indo ainda mais além do que o anti-humanismo, já que ele vê a humanidade como um câncer a ser finalizado. Só que como ninguém o seguia, as autoridades nem o investigaram. Mas o Noah se juntou ao Marcus, que era líder da Earth Revolution, que era um grupo ambientalista extremista financiado e organizado. No entanto, agora o jogo virou e esse grupo foi traído pelo maníaco. Em paralelo, o Noah tripudia no desespero da Jennifer, deixando claro que ainda precisa dela, já que a mulher sabe o que os empresários fizeram com o corpo das pessoas finalizadas. E em seguida, vemos um dos reféns admitindo que usou o seu controle na mídia para criar discursos que acusam as causas ambientais e climáticas de serem uma farsa. Sem contar que um outro sujeito admite que pagou milhões de dólares para promover acordos que se livravam e finalizavam todas as pessoas que poderiam expor a empresa de energia. E agora, vemos que os reféns desacordados estão com coletes repletos de bombas. Daí, o Noah recebe uma pulseira da sua aliada, e ela só pode ficar fora de contato com o rapaz por 5 segundos, e o maníaco até faz esse teste arriscado. E ao falar com a Z, que tá assistindo a notícia sobre a finalização do Marcus, ele a manda fazer contato com a Home, que liga pro terrorista também. Dessa forma, os dois reconhecem que estão no comando, e o Noah garante que se seu coração parar, uma pulseira irá detonar tudo e todos na torre, e isso também se aplica caso tentem invadir o prédio. E conforme uma outra mulher confessa seus crimes, o maníaco se nega a liberar os reféns desacordados, porque mesmo que eles sejam só funcionários, seus trabalhos facilitaram as maldades cometidas pelos empresários, e a Yumi questiona o porquê de as pessoas não estarem se mexendo, e o Noah revela que foram intoxicadas para ficarem inconscientes. Assim, o terrorista explica que o mundo não ouviu os ativistas que tentaram avisá-los e protestar especificamente, e no lugar de apoiá-los, as autoridades simplesmente atacaram pessoas que jogavam tintas em pinturas, ou faziam bloqueios em forma de protesto. Então, esse é o motivo de o Noah estar fazendo tudo isso, para acertar as contas e virar o jogo, e ele garante que a Yumi tá errada em achar que há algum inocente no prédio, o que faz a comandante questionar se o rapaz odeia as pessoas. Ao ouvi-la, o terrorista afirma que sim, odeia todos que estão no prédio, já que enriqueceram acabando com o planeta de várias maneiras. E na hora em que a mulher comenta que isso é apenas sobre números ao Noah, o maníaco usa as câmeras para ver uma equipe da SWAT se aproximando. Desse jeito, ele manda que a Yumi retire os homens dali, e na hora em que a superintendente manda os soldados recuarem, o Noah detona a van branca deixada ali pela manhã para finalizar todos eles. Quando os coitados vão aos ares, a comandante manda o Royce nunca mais fazer algo sem a ordem dela, e após isso, a Yumi volta a falar com a Joey, e aí a superintendente tá de mãos atadas e não pode fazer nada contra o Noah, já que ele tá conectado a um dispositivo. Mas ela informa a limpadora de vidros que o terrorista pretende expor diversos arquivos pra mídia, por meio do centro de comando do prédio, e ao ouvir isso, a Joey garante que fará o possível, e, em seguida, o próprio Noah fala com a sua ex-colega, lamentando o fato de ela estar se aliando à polícia. Aí, nesse momento, vemos que o canalha mandou enviarem uma bomba na direção da plataforma, e para evitar ser finalizada, a Joey rapidamente escala as beiradas do prédio para escapar da explosão. E enquanto os cúmplices do Joffrey e do Gerald continuam admitindo seus crimes, uma das capangas do Noah avisa que a menina foi explodida, só que o terrorista sabe que ela ainda pode estar viva. Já a Yumi liga desesperadamente para Joey para verificar se a menina tá viva, e aí a limpadora de vidros manda a superintendente ordenar que o atirador do helicóptero dispare contra a janela em que a menina tá, porque assim ela vai poder quebrá-la e entrar no prédio. E conforme a Joey bate no vidro, a Yumi volta a conversar com a garota, e a menina deixa claro que a escalada é a parte mais fácil dessa história, e ela logo questiona se os soldados aceitaram a limpadora de vidros como a melhor chance de vencer terroristas, ainda mais depois de descobrirem que saiu do exército. Neste momento, descobrimos que a Joey serviu por 4 anos, e ela viu a vida inteira um homem violento agir sem poder fazer nada, e depois de vencer um colega dele no exército, o babaca não aceitou perder para uma mulher, e depois de ter caído na provocação dele, a limpadora de vidros acabou dando um pau nele. Assim, a sua escolha foi desistir antes de ser expulsa, e agora não tá fazendo tudo isso somente por ela, e sim pelo Michael, já que a mulher reconhece que nunca esteve do lado do seu irmão, e na hora em que a Yumi admite que a teimosia da Joey é necessária nesse momento, a limpadora de vidros não entende como isso pode ajudar. Nisso, a comandante reconhece que aprendeu isso sendo melhor no trabalho do que na vida pessoal, já que teve 3 casamentos falidos, e pra ajudá-la, a Yumi decide ligar pro Noah e chamar a atenção dele enquanto a Joey entra no prédio. Agora, o terrorista manda a sua capanga garantir que a limpadora de vidros está finalizada, e a Z garante que terá terminado a reunião dos arquivos assim que o Gerald concluir o seu depoimento. E aí, o empresário questiona se o Noah acha que alguém vai ouvi-lo depois de fazer tudo isso. Quando o terrorista o responde, garante que o mundo vai sim dar ouvidos a ele por conta de toda a sujeira que vão revelar. E na hora em que o corrupto pergunta se o maníaco deixará eles irem, o Noah afirma que todos vão sair da mesma forma. Desse jeito, enquanto o Gerald admite seus crimes, a Yumi volta a ligar pro Noah afirmando que ele é a Vespa Icneumônidas, porque se infiltrou na casa do
do Marcus pra arruiná-la completamente. E pessoal, essas vespas basicamente depositam seus ovos em outros insetos como parasitas, porque quando as larvas eclodem, elas se alimentam dos hospedeiros até finalizá-los, o que faz sentido, já que o Noah se infiltrou no Earth Revolution e foi conseguindo espaço até poder finalizar o Marcus e tomar a liderança. Após isso, os dois falam sobre a liberação dos reféns, e o terrorista deixa claro que em 40 minutos eles sairão do prédio para um ônibus, e a Hume terá que garantir que o grupo do Noah terá caminho livre até uma parte do trajeto, e só aí o maníaco vai liberar metade dos reféns, e se a comandante tentar outra coisa, vai todo mundo de base. Agora, vemos que a capanga do Noah tá se aproximando do lugar em que a Joey tá, e o Michael decide ajudar a sua irmã a quebrar o vidro, o que a permite entrar, e mesmo extremamente estressado, o rapaz conseguiu manter a calma para ajudá-la. Quando os dois se preparam para sair dali, a Hume liga alertando que os terroristas logo os perseguirão, o que faz a dupla sair correndo, e a subordinada do Noah alerta-o de que a Joey e o Michael fugiram, e ouvindo isso, o canalha manda seus homens finalizá-la. Nessa hora, o cara liga pra Hume já surtando, e ele diz que aquelas vespas também são chamadas de vespas de Darwin, pois o cientista acreditava que uma espécie evoluir finalizando a outra é uma prova de que Deus não existe, só que de acordo com o louco, o homem já é a prova disso, tanto que o doidão quase dispara em si mesmo para explodir tudo. Isso logicamente assusta a Hume, e no momento em que o Royce acha que o inimigo dele está blefando, a comandante assiste a um vídeo dele afirmando que o homem não tem o direito divino de existir, e essas palavras fazem a superintendente ter certeza de que o rapaz não blefa. Em paralelo, o Michael questiona por sua irmã sobre o que farão com os reféns, e ela garante que todos serão salvos. Para piorar, o medo acaba tomando conta do cara, e a Joey decide acalmá-lo, já que precisa dele para hackear o sistema do Noah e tirar os arquivos dele. E para encorajá-lo, a ex-militar faz uma analogia com os Vingadores tomando as joias do infinito do Thanos. Na sequência, os irmãos tentam se esconder dos terroristas numa casa de máquinas, e como um cadáver os impede de fechar a porta, eles são obrigados a se enfiarem no meio dos aparelhos, e por mais que o Michael não goste do lugar, a Joey garante que vai ser ainda pior para eles. E na hora em que os criminosos começam a vasculhar a área, a mulher manda seu irmão não sair dali e ela sai correndo para uma cabine, o que atrai a atenção de um dos soldados, que, ao perseguir o barulho, acaba sendo surpreendido pela Joey, que consegue desarmá-lo, e com uma chave de fenda, rompe o encanamento de gás bem na cara dele. A luta acaba chamando a atenção de outro capanga, que corre para ajudar, até ser impedido pelo Michael, que o surpreende, e o coitado acaba sendo contra-atacado e facilmente vencido pelo otário. E ao recuperar a arma, a Joey consegue finalizar os dois. Acontece que a loira consegue rendê-la, e para se livrar dessa desvantagem, a ex-militar dispara contra o encanamento de gás, e na hora em que a substância afasta a terrorista, a Joey fica atenta. O problema é que a sua inimiga é mais rápida, e mesmo toda queimada, ela parte para cima da limpadora de vidros. Ambas brigam, e as suas habilidades são equilibradas, com uma quase finalizando a outra algumas vezes, e ao acertá-la com um chute, a Joey a derruba da plataforma, e ao chegarem no chão, as duas disputam para ver quem alcança a arma primeiro. E na hora em que a loira consegue vencer, o Michael acha algumas granadas de mão, e o rapaz rola uma delas na direção da terrorista. Essa brecha permite a Joey escapar da terrorista, que logo é jogada para fora do prédio pela explosão, e até o Noah escuta o barulho. Ao ver que a coisa tá ficando feia, o cara cobra a Z e afirma que só haverá mais uma confissão depois da do Gerald, e a hacker garante que toda a internet receberá os arquivos sobre os crimes dos empresários. No entanto, até agora, os internautas consideram o líder deles como um louco. Pessoal, nessa sequência de ação, eles deram uma sorte enorme da explosão, e o calor gerado por ela não terem inflamado os canos de gás do local, porque isso provavelmente explodiria uma boa parte do andar, e certamente levaria os dois irmãos juntos. Continuando com o filme, a Z abre um vídeo do Noah confessando que, em forma de protesto, não vai apenas liberar todas as provas contra o Joffrey e o Gerald, como também vai se explodir com todos no prédio, apenas para provar que o homem é uma doença ao planeta. Ouvindo essa loucura, a Z decide sair do barco e fugir, até ser caçada e finalizada pelo soldado do Noah, que logo é finalizado pela Joey. E essa é a chance pro Michael acessar os computadores do edifício. A princípio, o rapaz parece concordar com as palavras do extremista, já que é fato que o planeta só vai se curar depois que a humanidade sumir, mas ao ver que o ideal dele é de fato finalizar todos os humanos, o Michael nota que o canalha tá bem errado. Então os irmãos conseguem eliminar as provas e arquivos do Noah, e a Joey avisa o seu inimigo que acaba de arruinar os planos dele, e o hacker pega a única cópia de todo o dossiê dos terroristas. Nessa hora, a Hume liga mandando os dois saírem dali, e a ex-militar afirma que vai ficar ali para atrair os adversários, e essa vai ser a chance da polícia salvar o Michael e os outros reféns. Ao ouvi-la, o irmão obviamente se nega a deixá-la ali sozinha, mas a Joey garante que ele não precisa dela, além de garantir que não vai decepcioná-lo como fez antes. E após armar todos com os coletes explosivos, o Noah vai atrás da ex-militar, que afirma estar na área de utilidades. Dessa maneira, os três chegam até a casa de máquinas, e o primeiro é surpreendido pela Joey, que primeiro tenta sufocá-lo com uma sacola, e em seguida aplica um mata-leão para finalizá-lo rapidamente. E ao ver que o segundo tá se aproximando, a ex-militar tem a ideia de usar o machado de emergência. Aí na hora que o coitado se aproxima, ela o finaliza também, e isto faz apenas o Noah sobrar, e conforme a mulher se aproxima, o canalha amarra uma linha sorrateiramente,
diariamente. E o maníaco afirma que um mundo sem humanos seria lindo, e que queria que a Joey também enxergasse isso. E para facilitar o trabalho dela, ele mostra a pulseira e manda a mulher finalizá-lo. E já que ela não pode, o canalha puxa a corda, fazendo com que um objeto acerte a ex-militar, que agora é alcançada pelo Noah. E isso faz os dois entrarem em uma briga corpo a corpo. A princípio, o terrorista consegue uma vantagem ao acertá-la diversas vezes, e em seguida rendê-la no chão para recuperar o pendrive. Só que a Joey garante que não seria burra o suficiente para carregar algo tão importante. E antes que o Noah se finalize, a limpadora de vidros o atinge, e continua a luta, até o ponto em que ela consegue encostar na pulseira. O porém é que o terrorista consegue se manter à frente na luta, a ponto de enforcá-la e arrastá-la para a janela com um cabo. Mas a ex-militar é rápida em cortá-lo e se livrar, para em seguida aplicar um chute que derruba o Noah, e ao se ver pendurado, o idiota até acha que tá na vantagem. No entanto, pro azar dele, a pulseira continua sendo ativada pelos batimentos cardíacos da Joey, e essa é a chance de ela finalizar o Noah de uma vez por todas. Por outro lado, o Michael desce o elevador inseguro com o que pode acontecer, e a SWAT consegue invadir o prédio e finalizar a mulher que tá com os reféns. E eles logo alertam a Yumi que os explosivos são muito complexos para serem desarmados, sem contar que um deles já pode mandar o prédio aos ares. Mas eles logo acham a Joey, e um tempo depois, todos são retirados do prédio, e a Yumi encontra a ex-militar, e as duas ficam felizes ao se conhecerem pessoalmente depois de tudo o que aconteceu. A superintendente mostra que o Michael tá seguro, e diz pra eles descansarem, porque logo vão ser chamados pra explicar tudo. Além do mais, elas não podem desperdiçar a chance de expor todos os podres reunidos pelo Noah, e a Joey infelizmente vai ser obrigada a devolver os 33 milhões. Ao se aproximar do seu irmão, a ex-militar o abraça, e o Michael mostra o pendrive. E no fim, depois de alguns dias, a mídia tá comentando os crimes das empresas, e se perguntando se isso vai mudar alguma coisa, ou vai ficar tudo do mesmo jeito. Enquanto essa polêmica rola pelo mundo, os irmãos observam o pôr do sol juntos, e o Michael fala a Joey que a comparação dela entre o que eles viveram em Vingadores. O Ultimato tá o incomodando bastante. Fala galera, será que o mundo agora vai dar mais atenção pros problemas climáticos e ambientais? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.